Oi, gente. Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo que pra mim ficou mais ou menos como uma sequência daquele o que não comprar pro seu porquinho da Índia. Porque esse vídeo também é um vídeo sobre coisas do que não fazer, tá? É, na verdade, um vídeo sobre mentiras que as pessoas contam sobre porquinhos da Índia. Quando eu tava pesquisando, antes de comprar minhas porquinhas, tudo, eu pesquisei bastante e eu vi várias coisas que depois eu achei, assim, mega absurdas. Quando você está começando, você acha que você lê alguma coisa na internet e você lê essa mesma coisa num outro site e você acha que é verdade. Mas quando você começa a pensar um pouquinho no que você está lendo e começa a ver outras opiniões sobre isso, você vê que certas coisas são realmente absurdas. Como, por exemplo, a primeira mentira, que é a mais comum, eu já tinha dito naquele vídeo do que você não precisa para o seu porquinho da Índia, mas eu vou repetir porque ela é muito famosa, essa mentira. A primeira é: porquinhos precisam de namorados. Gente, mentira. Eles precisam de companhia do mesmo sexo, não namorados. Isso porque eles se sentem sozinhos, sim. Eles são porquinhos da Índia vivem em duplinhas. Mas eles não têm a necessidade de formar um vínculo familiar com aquele outro porquinho. Ele não precisa, oh meu Deus, eu preciso casar e ter uma família e ter filhos lindos e fofinhos para passar o meu nome para frente. Não, eles fazem isso por instinto, tá? E só lembrando, toda vez que você reproduz a sua porquinha, ela tem 20% de chance de morrer no parto ou depois dele, tá, gente? Então, não tem porquê, se você ama seu porquinho, arrumar um namoradinho ou uma namoradinha pra ele, tá? A segunda mentira é que eles são animais que ocupam pouco espaço. Tá, se você for comparar um porquinho da Índia com um cachorro de porte grande, tipo um pitbull assim, é claro que essa afirmação é verdadeira, porque ele ocupa menos espaço que um pitbull. Só que ele ocupa um espaço considerável e dentro de casa, tá? O espaço mínimo que você vai precisar para ter uma duplinha de porquinhos da Índia é 1,20 m por 80 m. Então é um espacinho considerável, porque eles não vivem em gaiolas, tá? Eles vivem em cercadinhos de 1,20 m por 80 m no mínimo. Lembrando que quanto maior, melhor. Se você tiver mais espaço, aproveite e faça um cercado maior, tá? A terceira mentira, que é bastante difundida, é que eles são animaizinhos rústicos e por isso eles vivem bem soltos lá no quintal da sua casa. E isso também é uma mentira. Eu sei que muita gente tem tio, vovó, sei lá, primo mais velho que criava porquinho assim no quintal de casa, na terra, se reproduzindo loucamente com seus namoradinhos lá da primeira mentira. Só que a vida evoluiu, gente. As pesquisas evoluíram, as coisas evoluíram e muita coisa mudou na criação doméstica também. Isso inclui os porquinhos da Índia. Aconteceu com cachorro e com gato, que agora também vivem dentro de casa, são castrados, tem vacinas e tem vários acessórios e blá 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 blá. E aconteceu com as galinhas, que mesmo ainda vivendo fora de casa, elas ainda não vivem soltas no quintalzão de terra lá, elas têm o espacinho delas para ciscar, mas elas têm o galinheiro para ficarem protegidas e tudo mais. Então, assim, evoluiu tudo na vida, né? O ser humano agora tem internet, tem uma casinha para morar, né? Usa roupinhas de marca. Então, vamos evoluir a vida do seu porquinho na Índia também, tá, gente? Eles não vivem lá fora, na chuva, à mercê dos predadores. Eles vivem dentro de casa, num cercadinho. E a média de vida de um porquinho na Índia aqui no Brasil é de 5 anos. Alguns chegam a 8, dependendo dos bons cuidados e da boa genética. Quando você cria o seu porquinho de forma rústica lá fora, no seu quintal, a média de vida deles é de 2 anos. Olha a diferença disso, gente. Então pensa direitinho se você quer um porquinho na Índia que viva 2 anos ou se você quer um porquinho da Índia que possa chegar até 8 anos. E eles não são animais rústicos, tá, gente? Eles são animais frágeis e precisam de veterinário especializado, lembrando, tá? A quarta mentira que as pessoas contam é que eles vivem bem só comendo ração, igual cachorro. E pode ser a ração de coelho mesmo. Gente, não, tá?
Assim como o seu cachorrinho não vive com a ração do gatinho, o porquinho da Índia não vive com a ração do coelho. Ele precisa da ração dele para ter as necessidades nutricionais dele atendidas, tá? Um coelho não tem as mesmas necessidades nutricionais que um porquinho da Índia. Então, se você der a ração errada, o seu porquinho vai ficar com problemas de saúde, tá? E além disso, a ração não é a base da alimentação do porquinho da Índia, diferente do cachorrinho. A base da alimentação do porquinho da Índia é o feno, tá? A ração, ela vem como um complemento junto com os legumes e a verdura. Então, mentira, tá? Eles não vivem com ração de coelho. Quinta mentira difundida. Eles não podem comer alface, porque o alface mata um porquinho da Índia. Não é de toda mentira. Se você der muita alface e só alface, seu porquinho da Índia vai ter uma diarreia gigantesca e vai morrer desidratado, tá? Então, pode oferecer alface? Pode, numa quantidade moderada, tá? E evitar o alface americana, porque o alface, eu nunca sei se é alface ou se é o alface. Não evita, tá? Porque ela tem muita água e isso pode dar diarreia se você der um pouquinho mais. E ela é pobre de nutrientes, tá, gente? Ela não tem nada de interessante para um porquinho. Então, não tem por que você dar alface americana pro seu porquinho. Se você quer dar alface todo dia, procure uma alface que chama alface romana. Essa alface, ela tem mais vitaminas e ela não tem tanta água, então ela pode ser dada tranquilamente para um porquinho que ele não vai ter dor de barriga e não vai morrer. Sexta mentira, que essa foi o que o pessoal mais me falou, na verdade, quando eu falei que eu ia pegar um porquinho da Índia que ele ia morar na minha sala. Porquinho da Índia fede! Gente, vamos falar uma verdade. Todo mundo fede. Sim, o seu cachorro fede, o porquinho da Índia fede, a gente fede, todo mundo fede, todo ser vivo fede. Então, para que isso não aconteça, todo mundo precisa ter a manutenção necessária. Os cachorros tomam banho a cada 15 dias, os seres humanos usam desodorante. Os porquinhos da Índia precisam de um alojamento de 1,20 m por 80. O que isso tem a ver com o fedor do porquinho da Índia? Quanto menor for o lugar que você coloca o seu porquinho na Índia, mais ele vai pisar no xixi, no cocô e vai se esfregar, a barriguinha dele gorducha nisso e nos restos de comida. Então, é óbvio que ele vai feder, tá? Se ele tiver um espaço pequeno. E também, você vai precisar limpar esse espaço todos os dias, tá? Mesmo ele tendo 1,20 m por 80, você vai precisar fazer a manutenção dele para ele não ficar pisando nas caquinhas, tá? E não ficar lá com restos de comida estragando dentro do cercadinho. Então, pro seu porquinho da Índia não feder, você não precisa dar banho nele, tá? Você precisa ter um alojamento no tamanho adequado e com a forração adequada, porque se você tiver um cercado de 1,20 m por 80 no piso, ele vai continuar fazendo xixi, não vai ter pra onde escoar esse xixi, ele vai ficar nadando no xixi, e é óbvio que ele vai tirar xixi, tá? Então, alojamento no tamanho e com a forração corretas, que é uma camada de toalha ou tapete higiênico e por cima soft ou elanca. Você também vai precisar fazer a limpeza diária das caquinhas e dos restos de comida, para ele também não feder. E uma vez por semana fazer a limpeza completa do alojamento, tirar todo o soft, tirar tudo, lavar tudo bonitinho e pôr de volta, tá? Eles se limpam sozinhos, então não precisa dar banho igual a gente dá no cachorro, tá? Então, lembrando que todo ser vivo, ele tem um cheiro característico. E para os animais isso é muito importante, tá, gente? O ser humano, ele usa artifícios como perfumes e tudo mais. Mas para o animal, eles se reconhecem através do cheirinho um do outro. Então, se você der banho no seu porquinho da Índia e passar um perfuminho nele ou usar um sabonetinho mais cheiroso, além de correr o risco de dar alergia no seu porquinho, você tira a identidade dele. Então, vamos respeitar isso nos animais, tá? O cheirinho de perfume, de essência, ela é gostosa para seres humanos. Para os animais é como se estivesse roubando a identidade deles. E isso muitas vezes pode causar até briga entre porquinhos da Índia, tá? Então, evita dar banho e evita usar produtos que mascarem o cheirinho de cada porquinho. A mentira número 7.
Porquinhos da Índia são ratos e, portanto, eles transmitem doenças. Gente, outra verdade a ser dita. Bom, primeiro que porquinho da Índia não é rato. E segundo que nem todo rato transmite doenças. E a verdade absoluta nessa mentira é que é mais fácil você pegar uma doença do seu coleguinha de trabalho do que você pegar a doença do seu porquinho da Índia, tá? Isso porque a maioria das doenças dos porquinhos da Índia, inclusive a sarna, o piolho deles, só pega neles. Não pega em outra espécie. É uma espécie que a maioria das doenças só pegam neles. Tanto que porquinho da Índia não tem vacina. Não existe vacina para porquinho da Índia, porque a maioria das doenças deles são endêmicas. Só dá neles, tá? Só que sim, existem doenças. Algumas doenças bacterianas, elas podem passar do ser humano para um porquinho e do porquinho para o ser humano, tá? O que o povo fala muito é da leptospirose. Sim, um porquinho da Índia, ele pode transmitir a leptospirose. Só que se seu porquinho da Índia vive num cercadinho dentro de casa, a probabilidade dele pegar leptospirose é a mesma de que você pegar leptospirose e transmitir para ele. Sim, porque para pegar leptospirose, ele precisa ter contato com o xixi de um ratinho contaminado por leptospirose. Então, assim, entrou um ratinho na tua casa, fez xixi lá nas coisas do teu porquinho pegou leptospirose. Esse mesmo ratinho, com certeza, entrou atrás de comida. Então, ele também andou lá nos armários da tua cozinha e também passou nas tuas coisas e fez xixi. Então, a probabilidade de vocês pegarem leptospirose é a mesma. A diferença é que um ser humano pode sobreviver e transmitir essa doença, e já um porquinho da Índia, ele provavelmente vai morrer em menos de uma semana, porque ele não tem resistência nenhuma contra essa doença, tá, gente? Então, se vocês tiverem a higiene certinha, estiver criando direitinho, manter a sua casa limpa, as probabilidades de você e seu porquinho da Índia ficar doente é mínima, tá? Então, eles transmitem doenças? Sim, mas o ser humano transmite muito mais, tá? Então, calma lá. A mentira número 8, que pra mim chega a ser engraçada, é que porquinho da Índia é preá. Gente, eu sei que algumas regiões aqui do Brasil, eles chamam porquinho da Índia de preá, mas tá errado, tá? Porquinho da Índia não são preás, eles são animais próximos, tá? São como se fossem priminhos dos preás, mas eles não são os preás, tá? É como se você se parecesse muito com teu primo. Você não é teu primo, você não é filho dos seus tios, você é filho do seu pai e da sua mãe, tá? Então, pela classificação biológica, eles são dois animais totalmente diferentes. Eles participam do mesmo reino, filo, classe, ordem, família e até gênero. Só que a hora que chega na espécie, eles mudam. O preá é Cavia aperi e o porquinho da Índia é Cavia porcellus. Portanto, inclusive, pela biologia, pela ciência comprovado, eles são classificados como animais diferentes. Mesmo tendo muita coisa parecida, são animais diferentes. Então, porquinho da Índia não é preá. Preá, inclusive, gente, é um animal que não pode ser criado em casa, tá? Ele não é um animal doméstico. Já o porquinho é um animal doméstico. A mentira número 9 é que porquinhos da Índia, eles sobrevivem na natureza, já que eles são animais da natureza. Pelo amor de Deus, ou do que você considera sagrado, ou sei lá do que, da sua mãe, não solta um porquinho achando que ele vai sobreviver sem você, porque ele não vai. Há muito, muito tempo já não existem porquinhos na natureza, tá, gente? Eles são animais domésticos. Todos os animais porquinhos da Índia que existem hoje, sejam os meus, os seus, os nossos, eles vieram de um criadouro, tá? Seja esse criadouro um criadouro decente... Konami, para de morder a orelhinha da Cocorô. Seja esse um criador decente ou um criador fundo de quintal, todo porquinho da Índia veio da casa de alguém, tá? Veio de um criador. Ninguém caça porquinho da Índia no mato, porque não tem porquinho da Índia no mato, tá, gente? Então, eles nasceram já em cativeiro e eles estão acostumados com os tratos humanos. Eles não sabem viver na natureza, apesar de ter conservado alguns dos instintos deles. Eles não têm mais instinto suficiente para viver sozinhos, tá? Eles são animais domésticos agora, assim como os cães são animais domésticos. Quando você vê um cachorrinho na rua, você fala, ai, tadinho, tá abandonado. Ai, alguém soltou, né? Você não fala assim, olha, um cachorro selvagem, né? Não, né? O mesmo acontece com o porquinho.
quando você vê um porquinho da Índia solto por aí, ou ele é um preá, não é um porquinho, ou ele é um porquinho que alguém abandonou, tá, gente? Então, não existe porquinho da Índia na natureza. Eles são animais domésticos. E, só para vocês saberem, se você devolver, entre aspas, o seu porquinho da Índia para a natureza, você tá, na verdade, cometendo um crime, tá, gente? Porque isso é abandono de animais. E tá previsto pelo Código Penal Brasileiro uma multa e reclusão de 3 meses, ou seja, prisão de 3 meses a 1 ano, se você libertar o seu porquinho da Índia no mato, tá? Então, não faça isso, porque ele é um animalzinho doméstico e precisa de um ser humano para cuidar dele. Se você não tem mais condições de ter o seu porquinho da Índia, por razões que eu não sei quais são, procure um dono responsável para continuar com os cuidados dele, tá? A 10ª mentira eu escolhi por uma razão muito séria, que algumas pessoas, até em sites confiáveis, que são ditos como confiáveis, sites de curiosidades principalmente, eu fico chocada quando eu vejo isso, porque não foi só uma vez que eu vi não, tá, gente? Eu vi várias vezes. Pessoas dizendo que se você raspar um porquinho da Índia, sim, se você depilar um porquinho da Índia, ele vira um mini hipopótamo. Ele fica parecendo um mini hipopótamo. Gente, para com isso. Quem que em sã consciência vai raspar um porquinho da Índia? Isso não existe, tá? E ainda eles colocam a foto do porquinho da Índia raspado. Só que a questão é, aquele porquinho que eles colocam na foto não é um porquinho da Índia raspado, muito menos um porquinho da Índia depilado. É um porquinho da Índia que já nasce sem pelo, assim como existem ratinhos sem pelo e existem gatinhos sem pelo, é da raça deles ser sem pelo, tá? Esse porquinho da Índia, para quem tiver curiosidade de procurar, chama-se skinny, tá? Ele já nasce sem pelos e é da raça dele ser sem pelos. Então, não raspem, pelo amor de Deus, um porquinho da Índia e nem espalhem essa mentira por aí. Porquinho da Índia é porquinho da Índia, não é mini hipopótamo. Os skinnies parecem sim mini hipopótamos bonitinhos, fofinhos, gordinhos, mas são raça diferente de porquinho da Índia e dá mais trabalho para quem quiser saber também, tá? E eles não são porquinhos da Índia raspados, tá? Então, por favor, né? Essa última mentira, ela é meio absurda, né, gente? Apesar de acontecer, ela é absurda. E eu escolhi ela para terminar o vídeo para vocês terem noção de quantas são as informações erradas que a gente encontra na internet sobre esses animaizinhos tão fofinhos, que são os porquinhos da Índia. Então, pesquise sim, entre em vários sites, mas desconfie, pelo amor de Deus. Você tem a faculdade de raciocínio que Deus, a evolução, ou seja lá no que você acredita, te deu. Então, use isso que você tem na cabecinha, essa massa cinzenta chamada cérebro, e pense antes de espalhar mentiras sobre esses animais. Porque quando você espalha uma mentira qualquer, por exemplo, eu falo que porquinho da Índia é preá. E eu sei que não é preá, mas eu continuo falando porque o que tem? Eu tô espalhando uma mentira, tá? E isso pode prejudicar o animalzinho de outra pessoa. Então, por favor, não compartilhem esse tipo de informação, esse tipo de raciocínio, e usem o raciocínio de vocês para espalharem coisas boas, informações corretas sobre esses animais tão fofinhos assim, ó. Que porcaria, eu aperto a bundinha deles assim, eu não gosto, ó, que aperta a bundinha, mas eu aperto. Então é isso, gente. Agradeço a vocês por terem assistido até aqui e por começarem a pensar antes de fazerem vídeos e postarem informações em sites ou qualquer outra coisa que não seja confirmado a respeito dessas fofuras, porque a vida deles depende da gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.